Israel intensifica ataques no Oriente Médio e anuncia a morte de mais líderes do Hezbollah. Relatório aponta que 90% do desmatamento da Amazônia é para dar lugar à criação de animais. Presidente Lula pede rigor em medidas contra os jogos irregulares para evitar o excesso de endividamento das pessoas. Cai o número de matrículas para cursos presenciais em faculdades e a porcentagem do ensino à distância chega a quase 50%. Polícia Federal faz operação contra esquema de compra de votos que incluem até o pagamento para mudar de domicílio eleitoral. Organização Mundial da Saúde sugere a proibição do fumo entre jovens para evitar as mortes por câncer nos pulmões. Acidentes domésticos provocam a internação de 13 crianças por hora no país. E morreu hoje no Rio de Janeiro o jornalista e apresentador Cid Moreira, que marcou várias gerações com uma voz precisa e marcante. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Irã voltou a bombardear Israel nas últimas horas. Cerca de 100 mísseis foram lançados do Líbano em direção ao território hebreu. Foi o segundo ataque. Os mísseis disparados foram interceptados pelo sistema de defesa aérea israelense conhecido como Domo de Ferro. Militares israelenses disseram que mais de 100 mísseis foram disparados no Líbano contra Israel. De acordo com as forças de defesa de Israel, os lançamentos estão acontecendo desde as 16 horas no horário local. A maioria foi direcionada à cidade de Metula, ao longo da fronteira entre Israel e Líbano. As últimas 48 horas foram marcadas pelas ofensivas mais intensas entre Israel e o Hezbollah. Um grupo militante libanês disse na terça-feira que tinha como alvo a base de inteligência militar israelense de Glilot, perto de Tel Aviv. O Hezbollah também realizou novos ataques e lançamentos de foguetes em todo o norte de Israel, com um ataque provocando um incêndio perto da cidade costeira de Nahariya. De acordo com especialistas em segurança militar, grandes ofensivas podem sobrecarregar o sistema de defesa aérea israelense, conhecido como Domo de Ferro. O exército israelense iniciou uma operação terrestre limitada no Líbano no dia 30 de setembro, dias depois de Israel matar o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um novo bombardeio ao quartel-general do grupo no subúrbio de Beirute. As forças de defesa de Israel afirmam que mataram praticamente toda a cadeia de comando do Hezbollah em bombardeios semelhantes realizados nas últimas semanas. Israel, que luta contra o Hamas no território palestino ocupado de Gaza há quase um ano, enviou tropas para o sul do Líbano. Os recentes ataques aéreos de Israel no Líbano destruíram cerca de metade dos mísseis e foguetes que o movimento xiita libanês Hezbollah havia acumulado ao longo de mais de 30 anos, desferindo um duro golpe nas capacidades do grupo político-militar, de acordo com as autoridades seniores israelenses e americanas. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, Herzi Halevi, disse que não vão medir esforços contra o Hezbollah. Não permitiremos que o Hezbollah se estabeleça nestes lugares no futuro. Os duros golpes contra o Hezbollah em todas as áreas, em Beirute, no Vale Bekaa, no sul do Líbano, continuarão. Os militares de Israel disseram aos residentes de mais de 70 cidades no sul do Líbano para evacuarem suas casas imediatamente. Mais de 1.200.000 libaneses foram deslocados por ataques israelenses e quase 2.000 pessoas foram mortas desde o início dos ataques israelenses ao Líbano, a maioria deles nas últimas 2 semanas. Em resposta pelos ataques a Israel, uma fonte próxima do Hezbollah disse que a artilharia israelense atingiu uma instalação de resgate que pertence ao grupo. Equipes de resgate civis removem os escombros após o ataque israelense a um prédio no centro de Beirute, que matou pelo menos 6 pessoas, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde libanês.
Até agora, o número total de mártires desde o início dos ataques é de 1.974, incluindo 127 crianças e 261 mulheres. Em relação aos feridos, até agora, 9.384 pessoas ficaram feridas e estão sendo tratadas. Esses números são da manhã de hoje. O chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, falou da dificuldade que médicos e enfermeiros têm para atender a população por conta do bombardeio. Os cuidados de saúde continuam a ser atacados. Só no Líbano, 28 profissionais de saúde foram mortos nas últimas 24 horas. Muitos profissionais de saúde não se apresentam ao serviço porque fugiram das áreas onde trabalham devido aos bombardeamentos. Isso está a limitar gravemente a prestação de gestão de traumas em massa e continuidade dos serviços de saúde. O avião da FAB que está em Lisboa, em Portugal, deverá receber autorização amanhã para decolar em direção a Beirute, no Líbano, para resgatar os primeiros brasileiros que pediram para voltar para casa. Segundo o chanceler Mauro Vieira, o retorno deverá acontecer sábado à tarde no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. 90% do desmatamento da Amazônia foi feito para abertura de pastagens animais. De acordo com o relatório divulgado hoje pelo MEP Biomas, na região formada pelos estados do Amazonas, Acre e Rondônia, a pecuária aumentou 11 vezes, entre 1985 e 2023. O MAP Biomas revela que houve na região a expansão de 6.900.000 hectares, ocupados pela pastagem. A macro abrange 45 milhões de hectares na divisa entre os 3 estados e ocupa 10% do bioma amazônico. Nesses 39 anos, 13% da perda líquida de vegetação nativa da Amazônia ocorreu nessa região. As imagens de satélites avaliadas por técnicos do MAP Bioma revelam que o crescimento da área de pastagem na Amazônia foi de mais de 363%. Passando de aproximadamente 12.700.000 hectares para 59 milhões de hectares. Uma expansão de 46.300.000 hectares em pouco menos de 4 décadas. Como resultado, em 2023, 14% da Amazônia são pastos. As pastagens avançaram também sobre as áreas úmidas do bioma, que perderam 3.700.000 hectares, representados 5,65% entre 1985 e 2023. Desse total, 3.100.000 hectares foram convertidos em pastagem. 441.000 hectares foram transformados em áreas agrícolas. Segundo os pesquisadores, para que haja uma melhora desse cenário, é preciso tentar chegar no desmatamento zero e incentivar a restauração florestal. É preciso plantar floresta e melhorar condições para que a biodiversidade prolifere, de modo a captar o carbono da atmosfera e reverter o processo de aquecimento do planeta. O governo vai propor penas mais rigorosas para quem provoca incêndio ambiental. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, considera as penas para crimes ambientais no Brasil brandas demais. O projeto foi elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e foi enviado para análise da Casa Civil no final de setembro deste ano. O ministro Ricardo Lewandowski estabelece no projeto punições mais rigorosas para diversos tipos de crimes ambientais, inclusive incêndios de natureza culposa, que são aqueles acidentais, em que não há intenção de provocar danos maiores. O governo federal vem sendo cobrado para o aumento das punições e endurecer as leis para crimes ambientais, como incêndios internacionais, desmatamento e extração mineral. A proposta ainda altera o regime de cumprimento das penas, que passaria de detenção para reclusão. A detenção é aplicada a crimes mais leves e normalmente começa com o cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto. Já a reclusão é estabelecida para crimes mais graves e inicia a pena com regime fechado. Nós fizemos uma seleção de todos os projetos
projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, demos uma sistematização àquilo que está sendo proposto. Nós estamos sugerindo um aumento de penas e também o aumento do regime prisional. A pena pode ser aumentada se os crimes ambientais acontecerem em terra indígena, o que agravam a pena. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, no Brasil, as penas para crimes ambientais são consideradas brandas. De acordo com o ministro, o projeto de lei foi elaborado em conjunto com a Polícia Federal. Quem estava hoje no edifício Copan, em São Paulo, levou um susto com o alerta de um incêndio em um dos lugares históricos da cidade. O prédio tem 35 andares e o foco do incêndio foi no 22º e 33º andar. 9 viaturas e 28 militares do Corpo de Bombeiros foram atender a ocorrência. As autoridades evacuaram o edifício por segurança. O Corpo de Bombeiros afirmou que o incêndio partiu da parte estrutural do edifício Copan, mas ainda não se sabe o que provocou as chamas. As autoridades afirmaram que tudo não passou de um grande susto. Não houve nem feridos. Todos os moradores estão seguros. E veja a seguir, presidente Lula pede rigor em medidas contra os jogos irregulares para evitar o excesso de endividamento das pessoas. E caiu o número de matrículas para cursos presenciais em faculdades, enquanto a porcentagem do ensino à distância chega a quase 50%. O presidente Lula determinou hoje a tomada de medidas urgentes para combater o problema do excesso de apostas esportivas pela internet. Ele pediu a regulamentação do setor porque o vício do jogo está provocando o endividamento cada vez maior dos brasileiros. Lula reforçou aos ministros preocupação quanto às empresas de apostas esportivas, as bets, e com o eventual aumento do endividamento das famílias de baixa renda, com impacto negativo na condição de vida dessas pessoas. Estudos indicam que famílias das chamadas classes D e E de baixa renda estão comprometendo boa parte do seu orçamento com essas apostas online e, sem ter como honrar todo esse gasto, estão se endividando mais e mais. O presidente também se preocupa ali com o uso dessas empresas para lavagem de dinheiro. As medidas em estudo, inclusive ali no Palácio do Planalto, visam combater esses dois problemas. Por isso, então, a reunião desta quarta-feira serviu para o governo discutir, por exemplo, ali o estabelecimento de um limite zero no cartão do Bolsa Família para apostas online e formas também de monitorar os gastos das famílias com bets para checar se as que recebem benefícios sociais estão se endividando. A proibição do uso, inclusive, de cartões de crédito, que era prevista só para janeiro de 2025, será antecipada para este mês. A proposta do governo foi encampada, melhor dizendo, pelas administradoras de cartões que anunciaram ali nessa terça-feira a adoção imediata da medida. Ainda, sobre a questão do monitoramento das famílias, o governo quer cruzar os CPFs dos cadastros de programas sociais, como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, o BPC, com os dados de quem está gastando muito dinheiro nas bets. O governo negocia também ali com o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, restrições na publicidade das bets para evitar o estímulo à prática dos jogos. Lembrando, inclusive, também que está sendo feito um trabalho ali por parte do Ministério da Fazenda, justamente para banir essas empresas, que não têm sede, ou seja, endereço aqui no Brasil, fora do Brasil, e atuam, então, no mercado dos bets. Essa regularização, no ponto de vista do Ministério da Fazenda, vai ser importante para poder controlar ainda mais as apostas esportivas online aqui no país. No final da reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que 2.000 sites de apostas vão sair do ar nos próximos dias por não terem obtido autorização para realizar operações no país. A mais recente lista divulgada pela pasta mostra que 93 empresas com 205 casas de apostas receberam aval para atuar no Brasil. E criminosos estão se passando por funcionários da Caixa Econômica Federal para aplicar um novo golpe, o do Fundo de Garantia. Segundo a Serasa, eles pedem os dados pessoais com a falsa promessa de que vão liberar os saques. Liberam, só que é para eles.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mais conhecido como FGTS, é um benefício trabalhista que tem o objetivo de proteger os trabalhadores em caso de demissão sem justa causa. Como se trata de um dinheiro parado do trabalhador, golpistas usam do recurso para enganar vítimas, prometendo acesso aos valores. O FGTS só pode ser sacado em situações específicas. Além da demissão sem justa causa, o trabalhador pode solicitar o saque para a compra da casa própria, na aposentadoria e no caso de doenças graves. Os empregadores depositam mensalmente uma parte do salário bruto do empregado em uma conta do FGTS, administrada pela Caixa Econômica Federal. Os criminosos entram em contato com possíveis vítimas por meio de ligações ou mensagens, alegando que há dinheiro do FGTS disponível para saque, aponta a Serasa. As mensagens são acompanhadas de sites falsos em que a vítima deve responder a uma pesquisa com dados pessoais. Essas informações são usadas por golpistas para solicitar empréstimos e cartões de créditos e abrir contas em bancos. A Serasa alerta que os golpistas podem inclusive se passar por funcionários da Caixa Econômica, além de pedir dados pessoais com a falsa promessa de liberação de saque do FGTS. Eles podem também pedir que a vítima faça o pagamento para garantir a liberação do dinheiro. Para evitar os golpes, veja algumas dicas da Serasa. Verifique se houve redução do saldo do FGTS no app ou site da Caixa Econômica Federal. Não confie em mensagens de canais não oficiais. Acompanhe o calendário liberado pela Caixa Federal. Use senhas fortes e atualizadas nas suas contas. Nunca compartilhe informações pessoais ou bancárias. E não faça nenhum tipo de pagamento ou transferência de dinheiro solicitado por pessoas desconhecidas. Os saques do FGTS são feitos diretamente entre a Caixa e o beneficiado. O número de cursos presenciais do ensino superior cai no Brasil. Quase 10 milhões de estudantes e as matrículas na educação à distância representam 49%. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação. A busca por flexibilidade, o custo-benefício, a economia de tempo e a autonomia é o encaixe perfeito na rotina procurado por muitos estudantes. Os alunos podem estudar no horário e local que preferirem. Desfrutar de uma aprendizagem personalizada, entretanto, é necessário ter dedicação. Segundo o levantamento do governo, os cursos online têm superado a modalidade presencial. O Censo da Educação Superior divulgado hoje pelo MEC e o INEP revelou a onda crescente em cursos de graduação em 2023. Dos 9,9 milhões de estudantes no ensino superior, 4,9 milhões estudam em cursos à distância e 66% de alunos entraram para os cursos EAD. As graduações online surgiram no país nos anos 2000 e a modalidade se expandiu a partir de 2018. A pandemia também teve um papel de impacto na queda do presencial. No período 2020 e 2022, o número de ingressantes em EAD tinha explodido para 3 milhões. E apesar das vantagens, o ensino à distância exige disciplina e organização dos alunos por não haver um professor fisicamente. A modalidade ainda deve superar os números do ensino presencial deste ano. O mercado financeiro passou hoje por um momento de tensão diante do temor de problemas mais intensos nos preços do petróleo. Com isso, o dólar subiu 0,54%, cotado em R$ 5,47 para a venda. E a Bolsa de Valores caiu 1,38% aos 131.671 pontos. As redes sociais se tornaram uma vitrine através da qual se pode acompanhar o que as pessoas fazem, pensam ou compartilham. E empresas estão monitorando esse comportamento antes da contratação. Nos últimos anos, o monitoramento das redes sociais por empresas tem se tornado uma prática comum na seleção de novos funcionários. Com a crescente presença digital, muitas organizações veem nas plataformas sociais uma janela para avaliar não apenas as competências profissionais, mas também a adequação cultural dos candidatos. A ideia é que as redes sociais oferecem uma visão mais completa do candidato, permitindo que as empresas identifiquem comportamentos que podem ser indicativos da sua postura tanto profissional quanto pessoal. As redes sociais podem revelar traços de personalidade e também de valores que não aparecem em currículos ou entrevistas. Acredito assim, você precisa pensar qual a finalidade realmente que você tem aquele perfil nas mídias sociais, para
fortalecer a sua imagem profissional, precisa ter esse cuidado daquilo que se posta. E aí é muito interessante também você utilizar desse canal para colocar a sua opinião, trazer os seus conhecimentos. Isso com certeza vai contribuir de forma positiva em um processo seletivo. Em um cenário onde a imagem online pode influenciar decisões de contratação, é aconselhável que os candidatos tenham cuidado com o que compartilham nas redes sociais. Profissionais são encorajados a revisar suas configurações de privacidade e, se necessário, ajustar o conteúdo que torna público. Tem algumas coisas que são clássicas, né? De repente, o candidato, às vezes, ele está insatisfeito na empresa onde ele está e aí ele começa a postar, às vezes, um meme, frases indiretas, vamos dizer assim, desprestigiando, às vezes, a empresa, os colegas. E aí é onde precisa ter esse cuidado, porque as redes sociais hoje, você está colocando a sua imagem, colocando a sua vida profissional, muitas vezes, para o mundo. E como eu quero que as pessoas me vejam? E isso vai ter consequências. As redes sociais, ela dá essa sensação de liberdade, né? Aqui eu posso dizer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas quando eu digo também o que eu quero, eu vou ter consequências disso. Com o aumento da competição no mercado, especialmente em setores criativos, muitos profissionais têm se adaptado à nova realidade. Designers, artistas, fotógrafos e até especialistas em marketing digital utilizam suas contas para compartilhar portfólios, projetos e realizações, alcançando um público mais amplo do que os tradicionais currículos enviados por e-mail. Esse é o caso de Alisson, designer de interiores, que busca utilizar de forma positiva as ferramentas digitais. O design de interiores é um curso, uma profissão que é extremamente visual. Então, a partir do momento que eu estou numa rede social, a partir do momento que eu estou apresentando o meu trabalho, não necessariamente eu posso estar simplesmente postando o meu projeto. Às vezes eu estar repostando alguma ideia, repostando algum conceito, ou repostando um projeto de um terceiro, eu estou mostrando uma forma de como eu gosto de um trabalho, de como eu pretendo entregar um trabalho. Então, a nossa profissão, ela não é somente o visual, não é somente a parte da ideia, mas é a parte do conceito em si. Essa realidade torna essencial que os profissionais adotem uma postura cuidadosa em suas interações online. Uma das estratégias mais eficazes para manter essa separação é a criação de perfis distintos, manter uma conta pessoal para compartilhar momentos do dia a dia, viagens e experiências pessoais, e outra profissional, para conteúdos relacionados à carreira e networking, pode ajudar a controlar a imagem que se projeta. Quando a gente está inserido já no mercado de trabalho, eu sempre comento que você não consegue desligar quem você é. Então, essa pessoa é você o tempo todo. Então, parar para pensar o que tipo de imagem você quer demonstrar. Quando a gente já está trabalhando numa empresa, a gente está representando alguém. A gente está representando uma marca, é muito maior que nós. Então, a dica que eu dou é sempre pegar e pensar com ponderamento. Não é só você ali. O mercado está muito volátil, cada vez ele está se adaptando mais. Às vezes eu quero postar alguma coisa, algo de brincadeira, alguma coisa de piada, mas eu sempre prefiro mandar no particular da pessoa, mandar no privado da pessoa, do que estar repostando isso. A gente está num momento que é muito volátil, tudo em relação a assuntos como política, religião, esportes, então são assuntos que eu tento evitar não estar postando. E veja a seguir, Polícia Federal faz operação contra esquema de compra de votos, que incluem até o pagamento para mudar de domicílio eleitoral. E a Organização Mundial da Saúde sugeriu a proibição do fumo entre jovens para evitar as mortes por câncer nos pulmões. A violência está aumentando os lucros do setor de carros blindados no Rio de Janeiro. Não faltam clientes, até de empresários que precisam alugar um veículo, de preferência com reforço para evitar o impacto de tiros. O Rio de Janeiro é o segundo maior mercado de blindagem do país, concentrando cerca de 80% das vendas. Esse crescimento está ligado ao aumento dos perigos enfrentados por motoristas nas ruas do estado. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, de janeiro a agosto deste ano, mais de 18 mil veículos foram roubados, um acréscimo que ultrapassa 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. O mercado de carros blindados vem lucrando com o aumento dos roubos
roubos automobilísticos, já que uma proteção veicular de boa qualidade pode custar de 80 a 100 mil reais. Segundo especialistas do setor, essa comercialização é voltada para famílias de classe A e B com renda a partir de 30 mil reais. Toda a instalação segue regras estabelecidas pelo Exército, que mantém um cadastro com todos os donos de veículos com essa proteção. Em média, o processo de blindagem pode durar até 30 dias, contando com o prazo de licenciamento do Exército. Outro setor que está em expansão no Rio é o de locação de veículos blindados com motorista, para transporte de executivos de grandes corporações, com diárias que podem chegar a 4 mil reais. Segundo as determinações da empresa, esse tipo de automóvel não pode circular pela linha vermelha de madrugada ou pela Avenida Brasil em qualquer horário, como são consideradas zonas vermelhas de alto risco. Há 3 dias das eleições municipais, a Polícia Federal divulgou um balanço das apreensões de bens e dinheiro vivo utilizados para a compra de votos. E este número vai aumentar, porque hoje os policiais foram em mais de 4 estados, onde encontraram até pessoas vendendo comprovantes de residências falsos. No Amazonas, a Operação Tupinambarana Liberta mirou 5 endereços para desarticular uma quadrilha de faccionados e agentes públicos que cometia crimes eleitorais em prol de uma candidatura à Prefeitura de Parintins. A PF apurou, inclusive, o uso de estruturas de Estado, como a Polícia Militar, para o benefício de uma chapa concorrente à Prefeitura da cidade. Entre os alvos da ofensiva estavam o ex-secretário da Cultura do Amazonas, Marcos Apolo, o ex-secretário de Administração, Fabrício Barbosa, o ex-presidente da Companhia de Saneamento do Amazonas, Armando do Vale, o ex-chefe de rondas ostensivas, grupo de elite da PM, Jackson Ribeiro, e o ex-chefe do setor de inteligência da Rocan, Guilherme Navarro. No Rio de Janeiro, a Operação Nômade Eleitoral mirou uma quadrilha que tentava arregimentar eleitores e fazê-los mudar de domicílio eleitoral. Agentes cumpriram, então, 6 ordens de busca e apreensão em casas de investigados em Itaguaí, Santa Cruz e na capital fluminense. Segundo a PF, então, um candidato a vereador e seus cabos eleitorais forneciam comprovantes de residência falsos para os possíveis eleitores, comprando ali votos para que eles se alistassem ou alterassem seu domicílio eleitoral para a cidade de Itaguaí. Ainda na capital fluminense, uma outra investigação apurou a coação de eleitores e também compra de votos nas eleições municipais de Campos dos Goitacazes. Agentes cumpriram ali 3 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de guardar o dinheiro usado para a compra de votos. Os alvos também seriam responsáveis pela coação de eleitores para que votassem em um candidato a vereador do município. Um outro ponto importante, já em Sergipe, a Operação Listagem mirou um grupo que comprava votos. A casa de um investigado foi vasculhada na zona rural de Lagarto. A investigação teve início após denúncias sobre supostas movimentações suspeitas de compra de votos em um povoado do município. No Rio Grande do Sul, então, a Operação Integridade Eleitoral mirou justamente a interferência de facção criminosa no processo eleitoral da cidade de São Borja. Agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão, 11 de busca domiciliar e 5 de busca pessoal. As investigações identificaram, então, um suposto apoio pessoal, material e financeiro de grupo criminoso atuante na região a candidato a cargo eletivo no município. Que a partir de amanhã, às 7 horas, vai começar uma operação de monitoramento em todo o país para garantir a segurança do primeiro turno das eleições de domingo. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os agentes vão fiscalizar as ocorrências por cidade em tempo real. A operação inclui a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública e representantes dos 26 estados. As equipes irão se reunir no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, CI-CONE, em Brasília, aonde acontecerá o monitoramento. A Secretaria de Segurança afirmou que serão cerca de 40 órgãos estaduais, federais e municipais atuando na Central de Inteligência. O objetivo da integração entre as forças de segurança é de fiscalizar possíveis crimes eleitorais, ameaças, atentados que podem acontecer durante o pleito. Os dados serão atualizados em tempo real através de um painel e poderá ser realizada uma verificação por cidade, estado, a espécie de crime e o total de agentes de segurança. O monitoramento aéreo também será feito. De acordo com a Polícia Federal, a ação contará com 95 drones.
A Organização Mundial da Saúde lançou hoje um plano estratégico global para combater o aumento da dengue e outras doenças arbovirais, transmitidas pelo Aedes aegypti, para reduzir o peso da doença, o sofrimento e as mortes que são provocadas pelo mosquito. O Plano Estratégico Global de Preparação, Prontidão e Resposta define ações prioritárias para controlar a transmissão e oferece recomendações aos países afetados em vários setores, incluindo a vigilância da doença, as atividades laboratoriais, o controle dos vetores, o envolvimento da comunidade, a gestão clínica e a investigação e desenvolvimento, através de uma abordagem regional e de toda a sociedade. As doenças a combater são a dengue, mas também outros arbovírus transmitidos pelo Aedes aegypti, como o Zika e o chikungunya, de acordo com um comunicado da OMS, sediada em Genebra, na Suíça. A Organização Mundial da Saúde estima que 4 milhões de pessoas estejam em risco de infecção por arbovírus em todo o mundo e que este número aumente para 5 milhões até 2050. O número de casos tem duplicado anualmente desde 2021, com mais de 12 milhões e 300 mil casos, até o final de agosto deste ano, quase o dobro dos 6 milhões e 500 casos notificados em todo o ano de 2023. A dengue é uma doença endêmica em climas tropicais e subtropicais, particularmente no Sudeste Asiático, no Pacífico Ocidental e no continente americano. Mas a situação é igualmente preocupante na África, onde os países estão lutando contra várias doenças no meio de conflitos e catástrofes naturais, colocando uma pressão adicional sobre os já frágeis sistemas de saúde do continente. Em dezembro de 2023, a OMS classificou o atual surto global de dengue como grau 3, o nível mais elevado de emergência para o órgão, e que pressupõe o apoio aos países para reforçarem as suas capacidades de vigilância e a concretização de atividades de resposta. O tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de pulmão e o uso precoce do tabaco em jovens tem preocupado as organizações de saúde em todo o mundo. Por isso, a OMS decidiu sugerir que o fumo seja proibido entre os jovens. O aumento de consumo de tabaco entre jovens tem preocupado autoridades de saúde e especialistas em todo o mundo. Apesar da queda no número de fumantes adultos em muitos países, incluindo o Brasil, onde a taxa caiu de 15,7% em 2006 para 9,1% em 2021, o uso de novas formas de tabaco, como os cigarros eletrônicos, está crescendo rapidamente entre os jovens. Estima-se que o número de usuários de dispositivos de vaporização no Brasil tenha saltado de 500 mil para mais de 2 milhões em 4 anos. Esses produtos, embora ilegais no país, têm fácil acesso e a composição é muitas vezes desconhecida, o que pode expor os usuários a substâncias tóxicas. A Organização Mundial da Saúde emitiu recentemente um alerta sobre o impacto desse aumento no tabagismo precoce, sugerindo a implementação de medidas mais rígidas para conter essa tendência. Entre outras sugestões está a proibição de venda de tabaco para jovens, com o objetivo de prevenir milhões de mortes até o final do século. A OMS estima que, se adotada globalmente, essa medida poderia evitar cerca de 1.200.000 mortes por câncer de pulmão em pessoas nascidas entre 2006 e 2010. O tabagismo é amplamente associado a doenças graves, como câncer de pulmão, doenças cardiovasculares e Alzheimer. Pesquisas indicam que o consumo de tabaco também gera um impacto econômico considerável, com uma média de 8% da renda familiar comprometida pelo hábito. Especialistas defendem que políticas de conscientização, embora sejam importantes, não são suficientes para conter o problema. Medidas como o aumento de impostos sobre produtos de tabaco, a criação de espaços livres de fumo e o fortalecimento de programas de apoio para a cessação do tabagismo são vistas como ações necessárias para frear o avanço do consumo entre os jovens. A OMS reforça a importância de uma abordagem mais agressiva e coordenada para proteger essa faixa etária do risco de desenvolver doenças ligadas ao consumo de tabaco, especialmente diante da crescente popularidade dos cigarros eletrônicos.
E veja a seguir, acidentes domésticos provocam a internação de 13 crianças por hora no país. E morreu hoje, no Rio de Janeiro, o jornalista e apresentador Cid Moreira, que marcou várias gerações com uma voz precisa e marcante. Prevenir é melhor que remediar, mas não é o que está acontecendo com as crianças no país. No ano passado, cresceu no Brasil o número de acidentes envolvendo crianças de 0 a 14 anos. Foram 13 internações por hora. Um levantamento exclusivo realizado pela Aldeias Infantis SOS, organização global que lidera o maior movimento de cuidados do mundo, mostra que em 2023, os acidentes envolvendo crianças e adolescentes no Brasil cresceram quase 8% na comparação com o ano anterior, sendo o maior número desde 2019, período pré-pandemia. No total, foram registradas 119.245 internações causadas por lesões não intencionais entre as faixas etárias de 0 a 14 anos, contra 109.988 registros no ano passado. O estudo, elaborado com dados do DataSUS, é desenvolvido pelo Instituto Bem Cuidar, Programa de Gestão de Conhecimento do Aldeias Infantil SOS, que analisou 8 categorias de causas de acidentes e destas, 7 apontaram crescimento nas hospitalizações, como destaque para sufocação e quedas, e outras causas em alta foram queimaduras, afogamentos e sinistros de trânsito e também com armas. Somente acidentes causados por intoxicação apresentaram uma ligeira queda, 0,14% menor no comparativo com o ano anterior. Em 2023, foram 3.673 internações contra 3.678 em 2022. As hospitalizações por conta de acidentes envolvendo queda concentraram 45% do total de ocorrências. O dado é mais que o dobro da segunda principal causa de internações por acidentes, as queimaduras, que representam 20% dos registros totais. A terceira e principal causa foi o sinistro de trânsito, respondendo por 10% das ocorrências. Repetindo o padrão observado em 2022, as crianças e adolescentes que mais sofreram hospitalizações por conta de acidentes em 2023 tinham de 10 a 14 anos e seguida por 5 e 9 anos. Por último, estão crianças de 1 a 4 anos e as menores de 1 ano. Acidentes como quedas, cortes, queimaduras, engasgos e intoxicações podem ser prevenidos com medidas simples e eficazes, como o uso de redes de proteção em janelas, evitar deixar baldes com água em locais baixos, nunca deixar remédios, materiais de limpeza e outros que possam causar intoxicação ao alcance de crianças e evitar que elas manuseiem brinquedos com peças que se soltem ou sejam pequenas para evitar engolir ou até mesmo aspirar pelas vias aéreas. Prestar atenção às pequenas armadilhas da casa, como quinas pontiagudas dos móveis, tapetes que soltem com facilidade, eletrodomésticos, tomadas sem proteção e até mesmo os utensílios da cozinha podem evitar acidentes. Obedecer à indicação etária dos brinquedos também é uma forma de prevenção, pois eles são testados e aprovados para determinadas faixas etárias por compreenderem o uso dos objetos. O Flamengo tomou posse hoje do terreno do gasômetro no Rio de Janeiro, onde deverá construir o seu tão sonhado estádio. O negócio foi fechado com a presença do prefeito Eduardo Paes e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participou com uma chamada de vídeo. No Rio de Janeiro, ele é o único que não tem estádio próprio para mandar os jogos. Quando a torcida precisa, invade o Maracanã. O furacão Helene já provocou mais de 200 mortes nos Estados Unidos, além de um rastro de destruição por vários estados do Sudeste. O novo balanço torna o Helene o segundo furacão mais mortal a atingir o continente americano em mais de meio século, perdendo apenas para o Katrina em 2005. Os furacões nos Estados Unidos acabam por ser centenas de vezes mais mortíferos do que o governo calcula, contribuindo para mais mortes de norte-americanos do que os acidentes de trânsito ou todas as guerras do país, expõe um novo estudo.
A tempestade Helene, que atinge os Estados Unidos, contribui para a morte prematura de 7.000 a 11.000 pessoas num período de 15 anos, o que é muito inferior à média de 24 óbitos imediatos e diretos que o governo contabiliza no rescaldo de um furacão, concluiu um estudo publicado pela revista Nature. Os autores do levantamento afirmam que, mesmo com a crescente contagem de mortes diretas de 3 dígitos do furacão Helene, muitas pessoas morrerão em parte devido a essas tempestades nos próximos anos. Segundo Salomon Sim, economista climático da Universidade de Stanford, coautor do estudo e antigo funcionário da Casa Branca, responsável pela ciência e tecnologia, depois de cada tempestade há uma espécie de onda de mortalidade adicional que não foi previamente documentada ou associada a furacões de alguma forma. O economista e a pesquisadora da Universidade da Califórnia em Berkeley, Rachel Young, analisaram as mortes causadas por furacões de uma forma diferente dos estudos anteriores, optando por uma observação mais orientada para a saúde pública a longo prazo e para a economia. Analisaram as taxas de mortalidade após 501 tempestades diferentes que atingiram os Estados Unidos entre 1930 e 2015. E o que descobriram foi que após cada tempestade há um aumento nas taxas de óbito. Segundo o coautor do estudo, a forma como as tempestades contribuem para a morte das pessoas após o impacto imediato é algo que precisa ser mais estudado. Andrew Dressler, cientista climático da Universidade do Texas, que não participou no estudo, mas que realizou pesquisas semelhantes sobre mortes por calor e frio, afirmou que quando alguém falece alguns anos após ter sido atingido por um furacão, a causa é registrada como ataque cardíaco, acidente vascular cerebral ou insuficiência respiratória. Segundo ele, o médico não pode saber se o furacão contribuiu ou desencadeou a doença. Só se pode ver isso numa análise estatística. As tempestades nos Estados Unidos respondem entre 55.000 e 81.000 mortes em excesso por ano, concluiu o estudo. Durante os 85 anos estudados, a equipe calculou que entre 3.600.000 e 5.200.000 pessoas morreram devido a tempestades. Este número é superior aos 2 milhões de óbitos em acidentes de carros registrados durante esse período. O economista climático destacou que até agora o público olhava para as tempestades como incômodo, que é trágico para um pequeno número de membros da comunidade. Mas elas são realmente uma ameaça à saúde pública. A dupla de pesquisadores observou uma tendência de aumento de mortes ligadas a furacões, principalmente por causa do crescimento populacional. A partir de 2000, quando houve um grande salto no volume total de tempestades que atingiram grandes populações. Ao tomar conhecimento dessas informações, fica claro que a humanidade é muito vulnerável aos eventos climáticos, mesmo num país incrivelmente rico como os Estados Unidos, finalizou Dressler. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Roberto Saturnino Braga, morreu nesta quinta-feira aos 93 anos. Ele estava internado desde a semana passada no Hospital Procardíaco, em Botafogo, na Zona Sul, e estava em cuidados paliativos. Roberto Saturnino Braga nasceu no dia 13 de setembro de 1931. Formou-se em engenharia pela Universidade do Brasil, hoje Federal do Rio de Janeiro, em 1954. O ex-prefeito herdou a tradição política no Rio de seu pai, Francisco Saturnino Braga, que foi deputado federal por 3 mandatos. Em 1963, Roberto Saturnino Braga entrou para a política como deputado federal pelo estado do Rio. Saturnino foi o primeiro prefeito eleito de forma direta no Rio de Janeiro
em 1985 pelo PDT, com quase 40% dos votos. O ex-prefeito morreu por causa de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Saturnino já era viúvo e deixou 3 filhos. O velório será nesta sexta-feira no Palácio da Cidade. O Brasil perdeu um jornalista que marcou várias gerações. Cid Moreira. Ele estava com 97 anos e, enquanto trabalhou como apresentador do Jornal Nacional da TV Globo, deixou a sua marca com uma voz inconfundível. Durante 26 anos, Cid Moreira foi o principal rosto do Jornal Nacional. Sua voz se tornou sinônimo de credibilidade e seu Boa Noite diário marcou a história do telejornalismo da televisão brasileira. Boa noite. O jornalista nasceu em Taubaté, em São Paulo, em 1927 e completou 97 anos no último domingo. Ele iniciou a carreira no rádio em 1944, como locutor na Rádio Difusora de Taubaté. Nos anos seguintes, ele narrou comerciais até se mudar para São Paulo, onde trabalhou em outros veículos de comunicação. Em 56, já no Rio de Janeiro, teve suas primeiras experiências na televisão, apresentando comerciais ao vivo. Sua estreia como locutor de noticiários aconteceu em 1963 no Jornal de Vanguarda da TV Rio, o que marcou o início de sua carreira no jornalismo televisivo. Nos anos seguintes, trabalhou em várias emissoras como Tupi, Excelsior, Continental e Globo, consolidando sua presença na televisão. Em 69, dividiu a bancada com Hilton Gomes e fez o Jornal Nacional, que foi o primeiro telejornal transmitido em rede no Brasil. 2 anos depois, iniciou uma parceria de longa data com Sérgio Chapelin. Segundo Memória Globo, Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional cerca de 8.000 vezes. Cid morreu nesta manhã de insuficiência renal crônica. A Prefeitura de São Paulo decretou nesta quinta-feira luto oficial de 3 dias pela morte do jornalista, locutor e apresentador, e um dos rostos mais icônicos do telejornalismo da televisão brasileira. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.